Olá, espero que estejam bem. Hoje nós vamos abordar a questão do tão falado e acusado ego. Essa expressão muito popular e utilizada por todos, mas geralmente pouco compreendida. Ao longo da história, muitas escolas e pensadores abordaram esse conceito de formas distintas, tanto de perspectivas puramente materialistas, quanto de perspectivas metafísicas. De modo empírico e superficial, nós tendemos a associar e atribuir ao ego todos os chamados defeitos humanos, tais como o egoísmo, a vaidade, a ganância, entre tantos outros. Mas o que é, afinal, o ego? Como se forma? Inicialmente, destaco aqui que não trataremos desse conceito pela ótica da psicologia acadêmica, mas sim pela ótica da metafísica. Seguindo, sabe-se que todos somos dotados de uma essência, de um espírito, que ao ingressar em uma existência física na matéria, deseja expressar a sua individualidade, ou seja, a sua herança de virtudes adquiridas ao longo da sua jornada evolutiva. Porém, ao iniciarmos nossa vida física e tentarmos manifestar essa individualidade através da espontaneidade, que é natural à criança, nós tendemos a ser ceifados pelo ambiente. Primeiramente, é a família que repreende certos aspectos do indivíduo vistos como não adequados. Posteriormente, a escola. E, por fim, o meio social, ao qual o indivíduo tenta moldar-se para ser aceito, abdicando para isso de suas próprias inclinações naturais. Por isso mesmo eu costumo falar que literalmente a missão dos pais é traumatizar os filhos. Mas veja que isso não ocorre de forma culposa ou condenável. Afinal, é necessário e indispensável impor certos limites à criança durante o seu desenvolvimento. Portanto, o próprio ato de educar é inerentemente gerador de traumas, mas isso não é por acaso. As feridas desencadeadas pelos pais na criação dos filhos fazem parte do projeto encarnatório do indivíduo, que já traz como missão enfrentar tais dificuldades. Os pais da sociedade, nesse caso, funcionam apenas como gatilhos para aquilo que nós nos propusemos previamente a compreender no atual ciclo de vida na matéria, de acordo com o nosso karma. Claro que pais mais conscientes podem causar menos danos aos filhos durante sua criação, mas ainda assim, mesmo os gestos mais inofensivos dos pais deverão disparar na criança aquelas feridas que seu espírito se propôs a superar na vida terrena. Pois bem, conforme as manifestações da espontaneidade vão sendo repreendidas pelo meio externo, a essência do indivíduo começa a se fragmentar, devido à dor profunda de não poder ser quem é. Esses fragmentos começam então a formar máscaras de personalidade para encobrir o aspecto da essência que foi reprimido. Assim, com o tempo, construímos incontáveis máscaras que vão formando camadas cada vez mais espessas sobre a nossa essência, afastando-nos cada vez mais de quem somos de fato. E são essas camadas de máscaras e identidades que compõem finalmente o que chamamos de ego, compondo um mecanismo de defesa para impedir que a essência manifeste aquilo que já foi rejeitado pelo meio externo. O grande impasse desse mecanismo é que, por se originarem da fragmentação da essência, tais identidades tornam-se entidades mentais autônomas, ou seja, não mais pertencem ao ser real, mas simulam mentalmente
um eu aparentemente real e unificado. É por isso que os grandes mestres e escolas esotéricas sempre chamaram o ego de falso eu, dada a pluralidade e incongruência dos tantos eus que se manifestam alternadamente através de nós. Esse conceito parece estranho. Por que então nossas vontades, ideias, emoções e condutas são tão instáveis? Se não pela alternância dessas identidades. Basta observar. Enfim, essas entidades mentais ancoram-se sempre nas mesmas memórias e reações automáticas, repetindo-as frente aos mesmos gatilhos externos que as criaram e reforçando-as à medida que se repetem. Ou seja, o ego é o que nos mantém presos no passado, vivendo apenas de forma reativa e desprovidos de livre-arbítrio genuíno. Apenas para citar um exemplo de tal atuação, pensemos por um momento por que nos ofendemos e reagimos agressivamente frente a um xingamento. Nesse momento, talvez você esteja pensando, por que não posso aceitar desaforo? Se eu deixasse passar, mostraria fraqueza? Talvez pareça que você reage por escolha, por livre-arbítrio, mas não. Reagimos apenas porque em algum momento fomos condicionados por alguma experiência do que é um xingamento, de que xingamentos devem nos ofender e que devem ser respondidos de forma agressiva, para mostrar força. Ou seja, apenas agimos mecanicamente, reativamente, através de uma máscara de ego que foi colocada à prova pelo estímulo externo. Sem ego, poderíamos vivenciar a mesma experiência com neutralidade, sem nenhuma alteração do nosso estado interno. Afinal, independentemente da conduta do outro, quem é que se ofende? Algo externo deveria ter realmente o poder sobre como nos sentimos? Relacionando esse tema com o vídeo anterior sobre consciência e inconsciência, percebe-se que essas identidades autônomas que compõem o ego correspondem aos condicionamentos subconscientes que nós tendemos a repetir mecanicamente em mais de 90% do tempo, como foi comentado no vídeo, a menos que nos tornemos conscientes dessa mecanicidade. A partir desse conceito de formação do ego, podemos fazer uma reflexão interessante. No primeiro vídeo do canal, intitulado Quem Sou?, comentei que normalmente consideramos que somos o ego, por ser este mais perceptível e definível mentalmente, ao contrário da essência, que é mais sutil e indefinível através de conceitos mentais. Porém, considerando que o ego se forma justamente pela negação da essência, compondo-se de máscaras que tendem a se opor a ela, para escondê-la, para encobri-la, pode-se presumir que a maior parte daquilo que acreditamos que somos pode ser exatamente o oposto do que somos de fato. Já pensou se tudo que você acreditou que é até então fosse exatamente o oposto do que você é de fato, em essência? Já pensou se tudo que você acredita que é seja apenas um conjunto de máscaras para esconder quem é? Como saber? Investigue, observe-se. Lá no íntimo, como você se sente consigo mesmo? Talvez aí esteja a resposta. Bom, por hora era isso. Ao longo dos vídeos do canal ainda aprofundaremos mais esse estudo do ego, pois o trabalho de autoconhecimento
sempre começa pelo reconhecimento do que não somos, para que então possa emergir naturalmente aquilo que somos. Agradeço pela atenção e um abraço.